O canal do Hombre Lobo. No dia 9 de janeiro de 1800, uma estranha criatura surgiu nos bosques próximos aos povoados de Saint-Cyr, no sul da França. Apesar de andar em posição ereta, ele se assemelhava mais a um animal do que a um ser humano. Porém, imediatamente foi identificado como um menino de uns 11 para 12 anos. Unicamente emitia estridentes e incompreensíveis grunhidos, que parecia carecer dos sentidos e das higienes pessoal também, pois ele fazia suas necessidades onde e quando lhe apetecia. Foi conduzido para a polícia local e mais tarde para um orfanato próximo. A princípio, escapava constantemente e era difícil voltar a capturá-lo. Negava-se a vestir e rasgava as roupas quando lhe punhavam. Nunca houve pais que os reclamasse. O menino foi submetido a um minucioso exame médico, no qual não se encontrou nenhuma anormalidade importante. Quando foi colocado diante de um espelho, parece que viu sua imagem se reconhecesse a si mesmo. Mas em uma ocasião, tratou de alcançar através do espelho uma batata que havia visto refletida nele. De fato, a batata era segurada por alguém atrás de sua cabeça. Depois de várias tentativas e sem voltar a cabeça, colheu a batata por cima de seu ombro. Posteriormente, o menino foi enviado para Paris, onde se ocorreram tentativas sistemáticas de transformar-lhe de uma besta em um humano. O esforço resultou só parcialmente satisfatório. Aprendeu a utilizar o quarto de banho, aceitou usar roupa e aprendeu a vestir-se sozinho. Mas, no entanto, não lhe interessavam nem as brincadeiras, nem os jogos, e nunca foi capaz de articular mais que um reduzido número de palavras. Até onde sabemos, pelas detalhadas descrições de seu comportamento e suas reações, a questão não era de que fosse retardado mental. Parece que ou não desejava dominar totalmente a fala humana, ou que era incapaz de fazê-lo. Com o tempo fez escassos seus progressos e morreu em 1828, quando tinha por volta dos seus 40 anos. Além desse depoimento, quando vemos o filme dirigido por Truffaut, nota-se que o professor Ditard, em suas incansáveis tentativas de fazer de Victor comportar-se como humano, o colocava num ritmo estudantil insuportável. Sim, o nome do garoto era Victor, mas resultava em ataques de fúria daquele garoto, gerado pelos estresses. O filme não é lá muito movimentado, nenhum dos mais amados do diretor, mas vale a pena pela história. Além disso, o filme mostra uma curiosidade interessante, como a questão do nome Victor. Ele foi escolhido porque o professor e sua governanta
Notavam que o menino respondia e olhava quando ouvia o som, ou quando se pronunciava a letra O, ou em algumas palavras na qual o O faz parte da sílaba tônica. O professor tentou vários nomes, mas o menino só olhou quando ele o chamou de Victor. Como vimos, ele aprendeu a dizer poucas palavras, e a primeira fora leite, ou light em francês, que se pronuncia lé. Isso porque ele passeava todos os dias junto ao professor até a casa de um colega. Toda vez que ele ia lá, ele podia tomar o seu leite numa tigela. Era uma única recompensa. Durante o seu treinamento, quando o Victor fazia algo certo, ganhava um copo d'água, como um cachorro ganha quando é treinado. Ganha um pouco também de comida, quando ele faz ou fazia uma gracinha. Victor de Aveyron, uma história extraordinária, mas não única. Existem alguns registros de meninos lobos ao longo da história. O ponto comum: nenhum conseguiu se adaptar completamente à civilização. Isso mostra o quanto os primeiros anos são importantes para a construção da personalidade mental de uma criança. E de certa forma, tudo é uma construção ao longo do tempo. E ao longo desse tempo, os meninos lobos aprenderam a fazer suas necessidades no lugar certo, falar algumas palavras e usar roupas. Mas a construção inicial permanece. Lembre-se da importância dos primeiros anos. Mostre desde cedo as coisas do mundo para as crianças e os filhos a conhecer. E desde cedo, dê a elas uma visão tolerante e de uma preocupação ambiental de valorização das pessoas. Ensine o bem desde cedo. Os frutos disso virão ao longo da vida. Victor de Aveyron, um menino lobo que fora achado na França em 1800, ainda criança. Apesar de ter sido adotado por um educador que procurou lhe dar modos humanos, Victor nunca se adaptou completamente à civilização. E assim então, ele morreu com cerca de 40 anos, mas conseguia dizer poucas palavras. A suspeita é que o menino sofreu uma tentativa de assassinato quando tinha 3 ou 4 anos de vida. Ele tinha uma cicatriz e um corte de cerca de 4,5 centímetros no pescoço, provavelmente feito na tentativa de degolá-lo. Mas assim ele sobreviveu e na floresta ele fora achado. O educador que o adotou, Jean-Marc Gaspard, montou um diário sobre o menino e o seu aprendizado. Tal registro inspirou o filme dirigido por François de Truffaut em 1970, com o nome O Garoto Selvagem. Mas a história de Victor ainda é cercada por mistérios e metodologias de Itá para torná-lo civilizado e questionável. Mas quem explica melhor essa história é o sociólogo Antonin Gondot, no livro O Sociólogo, ou Sociologia. Se há um caso que levantou totais suspeitas,
É isso acontecido na França, simplesmente por ser no período da malvada Inquisição. É sabido que a igreja plantava provas de bruxarias e pactos com demônios para executar sumariamente os cidadãos, muitas vezes cidadão de bem. Um viajante, certa vez, foi atacado por um lobo e, para se defender, atingiu o animal e lhe provocou um ferimento. Após o ferir o animal selvagem, o homem acompanhou o rastro de sangue que ele deixou enquanto fugia e percebeu que o tal rastro seguia até uma cabana, onde encontrou um homem ferido e ensanguentado, sendo aparado por sua mulher. O viajante comunicou o incidente às autoridades, que foram em busca do suposto lobisomem, e ele foi identificado como Michael Verdun. Após torturas, Verdun confessou que era um lobisomem e que possuía um pacto com o diabo, que cometia crimes e comia carne de suas vítimas, afirmando ainda que possuía 2 cúmplices nas mesmas condições. Se observarem, há diversas semelhanças entre os casos tratados até aqui, menos neste. Era comum assassinatos de mulheres e crianças, testemunhas, gargantas cortadas, caçadas, bala de prata. Neste, a dupla inquisição é pacto do diabo que entrou em ação. Nunca saberemos os reais fatos, mas de fato, para aqueles moradores, foi colocado que 3 lobisomens existiram e foram mortos. Desde 1936, motoristas e moradores que passavam perto da estrada Bray relatam ver uma criatura gigante, meio humana, meio lobo, que assusta quem passa na região. A primeira aparição do lobisomem em Wisconsin ocorreu no ano acima citado. Mark Schalkman, supostamente encontrou um lobisomem a leste de Jefferson, Wisconsin, na autoestrada 18. Era noite e ele viu aquela criatura fazendo um buraco, como faz um cão. Porém, ao se aproximar, viu que ele era muito alto e estava ereto como um homem, porém com o rosto alongado como o rosto de lobo. Tal como nos casos acima citados, ele fedia exageradamente, quase como uma carne morta. Ele retornou na noite seguinte e lá estava a criatura de novo, que até mesmo balbuciou ou falou algo que ele mal pôde entender. Em 1964, um outro homem, Dennis Fuller, teve uma experiência semelhante perto do mesmo local. Descreveu a situação e a criatura da mesma forma. Já em 1972, o lobisomem voltou a Wisconsin. Uma noite, uma mulher na zona rural do condado de Jefferson chamou a polícia para relatar uma tentativa de arrombamento em sua casa. De acordo com uma investigação conduzida pelo Departamento de Recursos Naturais de Wisconsin, disse que o intruso era um grande animal desconhecido, que tinha vindo para casa e tentou chegar na porta.
A criatura saiu, mas voltou novamente, algumas semanas depois. Feriu algum dos animais de sua fazenda e, no relato, declarou que a criatura tinha cabelos longos e escuros, com cerca de 8 metros de altura, e andava ereto, como um homem. Seus braços eram longos e tinha garras imensas. Depois de tentar entrar na casa, a besta saiu para o celeiro e atacou um cavalo que estava preso lá. Ele deixou para trás um corte profundo no animal, que se estendia desde um ombro ao outro. A pegada deixada para trás foi mais do que um pé de comprimento. E não parou por aí. Tiveram relatos em 1989, em 1992 e 1999, sendo a região mais rica em testemunhos parecidos a esse. No ano de 1598, dois caçadores franceses encontraram os restos destroçados de um rapaz de 15 anos. Um enorme lobo estava se alimentando do cadáver, arrancando a carne que ainda se agarrava aos seus ossos. Um dos homens até atirou, mas o animal fugiu para a floresta. Um deles decide persegui-lo pela mata, e lá acaba encontrando um homem seminu, tentando se esconder atrás de uma moita. Ele estava coberto de sangue, sua boca e barba cerrada estavam manchadas de vermelho, com restos de pele. Seus olhos eram ferozes e animalescos. Imediatamente, os caçadores decidiram levá-lo até as autoridades e logo descobriram que ele era um vagabundo chamado de Jacques Roulet. A investigação a respeito do sangue concluiu que se tratava de sangue humano. E depois de ser interrogado, ele admitiu ter matado o rapaz de 15 anos. Jacques explicou então que era um lobisomem e que havia contraído licantropia através de uma bebida mágica dada pelos seus pais, que eram feiticeiros. Jacques afirmava que seu irmão e primo também se tornaram licantropo da mesma maneira. E a seguir, voluntariamente, ele começou então a relatar os muitos crimes que o trio havia cometido sob influência da tal licantropia. A descrição de Roulet era tão minuciosas que as autoridades não tiveram dúvidas de que ele estava falando a verdade. Roulet foi condenado por todos os crimes que admitiu ter cometido. A respeito de que apenas o corpo da vítima de 15 anos tenha sido comprovado. Ele foi condenado por assassinato, licantropia, bruxaria e canibalismo, e sua sentença foi a morte. Contudo, um magistrado apelou à Corte de Justiça em Paris, alegando que o homem era meramente insano. Ele foi, então, confinado em uma instituição. E ali, o caso se fechou. O lobisomem de Dole, assim como ficou conhecido.
Gilles Garnier foi um eremita que vivia recluso fora da cidade de Dole, na província francesa de Franche-Comté. Ele havia se casado recentemente e havia se mudado junto com a sua esposa Pauline, em uma casa isolada da floresta. Naquele tempo, uma grande fome assolou aquela região, e com dificuldades em obter alimentação, além do que para si mesmo, Garnier achou difícil conseguir comida para sua esposa, causando descontentamento entre eles. Durante o inverno daquele ano de 1573, várias crianças desapareceram e 4 foram encontradas mortas, com os corpos devorados e mutilados. Elas com idades entre 6 a 12 anos. A investigação na época concluiu que aquelas crianças haviam sido atacadas por algo semelhante a um lobo. As autoridades da província de Franche-Comté emitiram um decreto permitindo e encorajando as pessoas a aprenderem a matar o responsável por tudo aquilo, e que naquela altura dos acontecimentos já era encarado como sendo um lobisomem. E em uma noite, um grupo de trabalhadores que estavam em viagem, vindo de uma cidade vizinha, avistaram o que eles inicialmente pensaram ser um lobo, sob a luz fraca da lua, mas logo em seguida reconheceram ser o eremita com o corpo de uma criança morta. Logo após, Gilles Garnier foi preso e considerado culpado de crimes de licantropia e bruxaria, o tal morrendo assim na fogueira em 18 de janeiro de 1573.